Olá, bem-vindos ao Psi em Áudio. Hoje a gente vai mergulhar no universo que todo mundo conhece, mas que talvez a gente não pare para pensar no poder que ele tem. O universo das histórias. Exatamente. E para guiar essa nossa conversa, a gente vai explorar as ideias do livro Storytelling, Histórias que Deixam Marcas, do Adilson Xavier. A ideia aqui é entender por que a gente é tão fascinado por narrativas, né? Desde as mais antigas até as de hoje. E para começar, o livro já joga na nossa cara uma história real que parece ficção. Século XVII, um cara chamado Esarhafen Ahmed Celebi. Essa história é incrível. Ele simplesmente constrói um par de asas, sobe na Torre Gálata, lá em Istambul, e voa. Voa por mais de 3 quilômetros sobre o Estreito de Bósforo. Imagina a cena. E a reação do sultão Murad IV foi perfeita para resumir o tema. Primeiro ele ficou maravilhado, cobriu o cara de ouro, mas logo depois... Bateu o medo, né? Bateu o medo. Ele pensou, um homem tão criativo e corajoso assim é perigoso demais. E exilou o Esarhafen. Isso já mostra o duplo poder de uma grande história. Ela inspira e, ao mesmo tempo, pode ser vista como uma ameaça. É sobre esse poder que a gente vai conversar. Vamos tentar desvendar por que as histórias nos conectam, nos ensinam e, principalmente, como que as grandes marcas usam isso para se tornarem inesquecíveis. O autor defende uma ideia que eu acho muito forte. Contar histórias é uma questão de sobrevivência, não é só entretenimento. Faz sentido. É como aquela imagem clássica dos homens das cavernas em volta da fogueira, né? Eles não estavam só passando tempo ali, estavam trocando experiências vitais, aprendendo sobre caça, sobre perigos. Ou a criança que pede uma história antes de dormir. Ela está buscando conforto, conexão e uma lição de vida, sabe? E o maior exemplo de storytelling de todos os tempos, segundo o livro, é a Bíblia. Independentemente da fé de cada um, é uma coletânea de narrativas com uma ideia central, que foi, transmitida oralmente por séculos e que moldou a civilização ocidental. E um livro aponta como essas narrativas antigas influenciaram até os papéis de gênero, com figuras como Eva ou Dalila. Sim, cujas histórias acabam reverberando em injustiças que as mulheres enfrentam até hoje. É o poder de uma narrativa que se transforma numa verdade cultural. Nossa, é forte isso. E isso leva a gente para uma questão mais filosófica que o livro aborda. A diferença entre realidade e ficção. Tem uma citação do Robert McKee que é perfeita. Qual é? Ele diz, o que acontece é fato, e não verdade. Verdade é o que nós pensamos sobre o que acontece. Uau! Para pensar nisso. Ou seja, as nossas conversas do dia a dia são, no fundo, uma troca de versões de fábulas. Cada um conta a verdade do seu próprio ponto de vista. Exatamente. A imaginação e a fantasia não são fugas da realidade, mas são ferramentas para a gente dar forma para o nosso mundo interior. E para uma história nos pegar de jeito, ela não precisa ser 100% realista, né? O autor usa um termo que eu achei genial. Estidade. Estidade. É uma palavra que soa estranha, mas a ideia por trás é muito poderosa. É mais sobre ser autêntico e ter um poder simbólico forte do que ser factualmente perfeito. O exemplo da novela Avenida Brasil é perfeito para isso. O cenário do lixão, onde alguns personagens moravam, era completamente implausível. Totalmente. Quem conhece a realidade de um lixão sabe que aquelas festas, aquele trânsito de pessoas que a novela mostrava... impossível. Mas isso importou para a audiência? Nem um pouco. Porque o poder simbólico do lixão, sabe? Aquela representação dos rejeitados pela sociedade, era tão forte que o público simplesmente comprou a ideia. Emoção venceu a lógica. É verdade. A mesma coisa no filme Seven. Naquele final super tenso, um entregador leva uma caixa para o meio do deserto, um endereço que não existe. Sei. Ninguém na plateia para e pensa, ué, como ele achou esse lugar sem GPS? A gente está tão envolvido pela atenção que a plausibilidade vira secundária. Outro pilar são os arquétipos. As histórias nos cativam porque elas refletem a nossa própria jornada. A gente começa como inocente, aí vira o fora da lei na adolescência, busca ser o herói para vencer na vida, depois o amante. São padrões universais, né?
com os quais a gente se identifica na hora. Isso, instantaneamente. A gente está aqui no meio da nossa análise sobre o poder das histórias. Se o que a gente conversou até aqui está fazendo sentido, está trazendo ideias novas, não esquece de curtir esse áudio. Ajuda muito a gente a saber que estamos no caminho certo. E vale lembrar que isso aqui é um resumo, né? É um convite à reflexão. O livro Storytelling, Histórias que Deixam Marcas, é muito mais profundo. Para quem quiser mergulhar de cabeça, o link para o livro completo está aqui na descrição. Agora, vamos ver como as marcas se transformam em verdadeiras mestras da narrativa. Vamos começar com a Apple. A Apple não vende computadores, né? Ela vende uma identidade. E o Steve Jobs era um narrador. Genial. No lançamento do Macintosh, ele não falou de especificações técnicas. Não, ele contou uma história. Ele contou uma história. Ele criou um vilão. A IBM era o Big Brother de George Orwell, querendo dominar o mundo. E a Apple era a única esperança de liberdade. Ele criou um vilão e um herói. E aquela campanha Pense Diferente com o famoso texto "Isto é para os loucos, os desajustados", eles não mostraram um produto. Nada. Eles celebraram um arquétipo, o do rebelde criativo, e disseram, nós fazemos ferramentas para esse tipo de gente. E tipo assim, quem não quer ser um gênio? Exato. Falando em heróis, vamos para Nike. A história de origem já é fantástica. Um dos fundadores, o Bill Bowerman, teve a ideia da sola revolucionária olhando a máquina de waffle da esposa. É sério isso? Seríssimo. Ele olhou aquele formato e pensou no impacto que aquilo teria na atração. Mas a grande virada da Nike foi definir o seu vilão. O vilão não é a Adidas ou a Puma, né? Não, o vilão é a nossa preguiça, a nossa acomodação. É aquela voz interna que diz, deixa pra amanhã. Just do it. E qual é o grito de guerra contra esse vilão? Just do it. É uma história sobre superação pessoal. Da superação para magia. Coca-Cola. A narrativa deles é de encantamento, né? A fórmula foi criada por acaso por um farmacêutico. Uhum. E eles não criaram o Papai Noel, mas eles pegaram uma imagem que já existia e a transformaram na que a gente conhece hoje. Com as roupas vermelhas. Com as roupas vermelhas, para resolver um problema de negócio. As vendas caíam no inverno. Então eles associaram a marca à magia do Natal. Genial! E por fim, um case brasileiro. Havaianas. A história da Cinderela. Perfeito. Nasceu como um chinelo simples, de pobre, mas a partir dos anos 90, a marca constrói uma narrativa de superação. Ela vira um objeto de desejo, um ícone de moda. Chega a ser distribuída no Oscar. Exato. É a história de virar o jogo algo com que todo mundo se identifica de alguma forma. Resumindo, o que o livro nos mostra é que as histórias são a moeda mais valiosa da comunicação. Elas não precisam ser perfeitamente lógicas, mas precisam ser emocionalmente autênticas para criar conexão. É a tal da historicidade. E tem uma citação do Miguel de Unamuno que o autor usa que diz que a vida de cada um de nós é mais do que um romance. Nós somos os protagonistas das nossas próprias histórias. Sim. E as marcas que a gente consome, as roupas que a gente veste, os lugares que a gente frequenta, são todos elementos que usamos para construir e contar essa nossa história para o mundo. E isso nos leva à reflexão final. O livro termina com um poema do Cláudio Rodrigues que diz: a vida não vale nada se você não tem uma boa história para contar. Então a provocação que fica é: qual é a história que cada um de nós está contando sobre si? E a gente está orgulhoso dessa narrativa? Esperamos que essa conversa tenha inspirado. Para mais áudios sobre psicologia e comportamento, siga o nosso canal Psi em Áudio. Até a próxima!